Vou passar para a Zizi. Doutora Zizi é presa. Boa tarde, queridos. É uma honra imensa estar aqui falando para vocês mais uma vez, trazendo esse abraço, esse calor da nossa terra, da Bahia, tão irmanada com o Rio, através desse acordo que fizemos. E eu queria agradecer a Deus esse momento, porque eu não tenho como não agradecer a Ele. Ele é a razão de tudo. E seguir com a gratidão às nossas instituições, a PGE Bahia, a PGE Rio, que são assim esse local desse acolhimento para as novas ideias e para a gente fazer o novo. Eu acho assim, a gente está falando muito de inovação, mas a gente está vivendo uma grande inovação, que é trabalhar junto, duas procuradorias. E eu acho assim, que isso precisa ser pontuado, né? A gente aqui está descobrindo como é que faz no fazer, né? A gente nem tudo a gente planejou, mas assim a gente está vivendo uma grande inovação e a gente não está excluindo o Rio Grande do Sul, não, viu? Vem para cá você também. Vem para cá você também, né? Queria agradecer muito a Rodrigo Valadão. Esse menino é incrível. Esse menino é incrível. Ele é realmente essa liderança para a advocacia pública nacional, né? Que começa aqui no Rio, mas que vai para o Brasil, e que é esse fomentador de novas ideias, que sabe lidar com pessoas e valorizar o melhor delas. Então, eu quero agradecer muito a você, Rodrigo, pelo carinho, pelo amor, pela amizade, por essa plataforma de relacionamentos que você criou. E também a Marcelo Santini, né? A dupla é incrível, essa dupla são características complementares que merecem aqui a minha ênfase. Agradecer a Marcelo Lopes, a Reinaldo Silveira, a Lauria, agradecer também a Sérgio Neves, toda a alta direção da PGE Rio, muito acolhedora a essa nossa iniciativa. Agradecer a Paulo Moreno, que não está aqui, mas que merece a nossa gratidão por ser um visionário, nosso Procurador-Geral da Bahia. Ele é incrível, né? Essa pessoa que vê na frente, né? Uma das maiores autoridades no Brasil na área de gestão e direito de infraestrutura, que também alavancou a nossa PGE, que deu a gente esse lugar que a gente tem hoje, né? Então, eu acho que eu tenho que agradecer a Paulo. E a nossa Lu, que é a adjunta querida, que faz a nossa PGE um lugar muito feliz, que é Lu, esse sorriso o tempo inteiro. A minha Ju, que é minha Cis, minha irmã, que eu ganhei aqui. Ao pessoal do Sejur, que não tem como não agradecer. E eu queria agradecer na pessoa de Ana Beatriz, que é responsável por esses eventos, mas tem muita gente aqui que eu poderia falar. E é isso, estamos juntos produzindo. E a minha proposta aqui é falar um pouquinho sobre se a gente está falando de uma nova função da advocacia pública. A gente aqui sempre acha que as funções da advocacia pública são a consultoria jurídica e a representação judicial. Nós já evoluímos para pensar que nós temos a representação extrajudicial e a assessoria jurídica. E chegamos a uma quinta função que a lei de mediação nos deu, que nós somos hoje os mediadores da República, né, Hilton? É isso? Nós somos os negociadores e mediadores da República. E aí, a gente não está falando de uma sexta função, a gente não está falando de enxergar a gestão com as lentes do direito e o direito com as lentes da gestão, para parafrasear aqui o que o Rodrigo tem dito sobre nós, sobre nosso novo caminho. Então, eu acho que a gente está falando de uma sexta função, a função do advogado público, planejador, gestor. Eu acho que as duas apresentações que vieram antes dessa provaram que há esse caminho dentro da advocacia pública para influenciar a administração em geral. Então, quando Paula fala do assento da PGE Rio Grande do Sul no Conselho de Fazenda, ela está falando de uma advocacia pública que vai além do ajustado na Constituição. Ela está falando de uma advocacia pública que também gere, que também faz escolhas, que também ajuda nas escolhas. Então, essa é a minha proposta. É bem rapidinho. Eu falo que eu vou falar rapidinho, mas é um negócio enorme. Então, eu vou cortar aqui, porque eu quero ouvir Paulo Marques, meu amigo Paulo Marques, eu não quero deixar de ouvi-lo. Então, eu vou andar aqui bastante. A minha proposta é sobre falar rapidinho sobre esse mundo que a gente vive, a expansão da tecnologia, tudo que a gente está passando e como a gente se insere nisso, sobre o que acontece na formação jurídica, e que deixa a gente isolado em relação aos demais órgãos, e que pode impactar na nossa forma de ver o Estado. Um pouquinho do estado da arte dos órgãos de advocacia pública com relação à gestão pública estratégica. Nós vimos aqui 2 exemplos de quem está na frente, né? Então, assim, eu tive a oportunidade, que eu acho que é maravilhosa, de estar na pós-graduação da escola da AGU,
lecionando gestão estratégica para órgãos de advocacia pública, e fiz uma pesquisa. E, nessa pesquisa, nós constatamos que, assim, dentro das procuradorias gerais dos estados, essa cultura ainda não foi consolidada. Algumas estão em estágio inicial, outras já estão começando a respirar e ver seus projetos acontecerem, outras, muitas, nem começaram. Então, aqui, por isso, trazer também Bahia e Rio para falarem sobre isso. Desculpe, não estou falando da minha proposta. Falar um pouquinho das boas práticas, eu selecionei 4 casos, mas só vou mencioná-los. 2 são da Bahia. Estou aqui, né? Eu acho que é mais prático. Obrigada. Um da Bahia e um do Rio Grande do Sul. E como os órgãos de advocacia pública poderão evoluir para exercer suas velhas e novas funções, são algumas propostas rápidas que farei. Então, o que é esse tal desse mundo VUCA e quais são as necessidades que nós temos de desenvolver essas competências? Porque a gente fala de processo, a gente fala de projeto, mas tudo isso por trás nós temos as pessoas, o corpo funcional, os procuradores, os analistas, os assistentes, os APPGGs, os ocupantes de cargo em comissão, os terceirizados que estão conosco. Então, como a gente vai lidar com isso? Bem, o mundo VUCA, o que é isso? A gente está falando de volatilidade, a gente está falando de agilidade, de mudança. E é por isso que as PGEs estão muito ligadas nessa ideia de vamos lidar com inteligência artificial, porque a gente está falando de um mundo que muda muito. É incerto, porque são soluções do passado que elas não são mais aplicáveis. A gente precisa de soluções do futuro, soluções do presente até não duram tanto. Ele é complexo. Quem tem dúvida da complexidade de lidar com o problema? Então, problema de Estado é complexo, porque você lida com diversas pessoas, diversas atribuições, diversas necessidades para serem atendidas. Então, não tem um problema do Estado que não seja por si complexo. E ambiguidade, que são formas de interpretar e analisar o mesmo contexto, e por isso a gente tem que estar junto com várias pessoas. Então, só alinhar um pouquinho, que quando a gente fala de pessoas, a gente sempre fala de 3 coisas, de conhecimentos, habilidades e atitudes, e é por isso que a gente fala de competências. Então, o que está acontecendo no setor público que afeta as pessoas que estão no serviço público? O papel do Estado está em mudança. Nós não estamos falando mais de um Estado que só tinha funções estabelecidas na guerra e na arrecadação. A gente está falando de um Estado que está construído numa Constituição que estabeleceu direitos infindos. A gente não consegue nem catalogar o tanto de direito que tem na Constituição. Então, no paradigma desse papel, o perfil da própria administração pública mudou. Se a gente for historiar a administração pública no mundo, ou chegar mesmo no Brasil, a gente nota que houve uma mudança em como ela é operacionalizada. Então, esse histórico, infelizmente, não dá aqui para fazer. A gente vê a sociedade mais exigente, porque ela busca um protagonismo nessas políticas de Estado. E a gente vê também a proeminência desses direitos fundamentais, com a centralidade da dignidade da pessoa humana. A gente que é da advocacia pública há mais tempo, eu não vou contar que a gente vai fazer 23 anos em abril, né, Lu? De PGE, né? De PGE a gente vai fazer 23 em abril, a gente é do mesmo concurso. A nossa procuradoria de ingresso não é a procuradoria de hoje, né? As demandas que a gente tinha quando a gente ingressou, nem de longe. Não dá nem para... São exponenciais as mudanças, né? Então, a gente está falando de uma mudança na nossa atividade, né? Então, é imprescindível construir as políticas públicas com efetividade. Então, não dá para pensar numa política pública que vai chegar lá no seu ideal, vai chegar lá na sua ponta, sem que ela seja juridicamente saneada. Então, não dá para pensar num Estado que vai realizar se ele não tem o ator jurídico compondo essa política desde o início. A gente não está falando mais, e eu gosto de repetir essa frase, a gente não está falando mais em essencialidade à legalidade, a gente está falando em essencialidade à justiça. Ser essencial à legalidade é simplesmente assinar um parecer e fazer uma peça, mas ser essencial à justiça é participar da efetividade da política, é fazer com que ela realmente aconteça. A expansão tecnológica e as mudanças pendulares. A gente vê, as mudanças pendulares também causam crises. A gente fala de um Estado que ele quer prover mais e agora um Estado que quer prover menos, dependendo da ótica do governante de plantão. Então, a OCDE mapeou algumas competências necessárias para a gente fazer face como servidores, e isso foi uma pesquisa feita para
os servidores, para os agentes do Estado nos países componentes da OCDE. E não tem como você exercer suas funções de uma maneira completa sem ter na sua equipe pessoas que tenham todas essas competências juntas, né? Interação, porque ele precisa se adaptar ou desenvolver incrementalmente com inovação e fazendo tentativa e erro. Então, tem que ter espaço para o erro, tem que ter espaço para pedir desculpa, tem que ter espaço para recomeçar dentro das instituições. A inquietude, eu traduzi assim, mas não é essa palavra, mas eu entendi assim. É aquela pessoa que não está feliz com aquilo do jeito que é, ela quer mudar o tempo inteiro, ela quer descobrir novos processos. Então, essa competência é necessária para o agente público. A capacidade de contar histórias, ou seja, de gerar narrativas, de fazer com que as pessoas sejam convencidas por uma história, por uma forma de contar aquela situação e as envolva como parte. Isso faz parte também do que é core, do que é competência de base desses servidores públicos. O letramento em dados, isso aí, para quem nasceu na década de 70, início da 70, final da década de 60, a gente assim, mais velho é mais complicado, mas a gente se esforça. A centralidade no usuário, então, não é para olhar para a qualidade da sua peça, mas é para olhar para como ela comunica para a pessoa com quem você está falando. E aqui eu estou lendo essa característica baseada na minha função amada da consultoria jurídica. Curiosidade, então, não é alguém que fica com a fonte só da resposta em relação àquele dado. Bem, então, aqui, algumas delas são socioemocionais. Então, também é possível, é necessário desenvolver, dentro da instituição de advocacia pública, essas competências emocionais. Estou falando de equilíbrio emocional. Imagine o líder e o servidor, que precisa lidar na ponta, né, o que chamam de burocrata de nível de rua, que é um nome meio pedante, ou quer dizer, um nome meio, como diria, elitista. Todos que lidam com gente, que somos todos nós, precisamos ter equilíbrio emocional, espírito de equipe, resiliência, comprometimento, comunicação eficaz. E comunicação é um problema organizacional forte dentro do setor público. Além disso, a gente vai falar de habilidades. Então, quais são as habilidades mais requeridas para o servidor, para o terceiro milênio, e que a gente está falando aqui do advogado público e daquele que faz a sustentação da advocacia pública, do órgão de advocacia pública? Como eu falei, resolução de problemas complexos. Mais ou menos 36% das atividades conforme o mapeamento do Fórum Econômico Mundial. Pensamento crítico. Eu vou passar rápido e fica para vocês aí por causa do tempo. Criatividade. A gente falou aqui bastante de inovação e não dá para fazer mais do mesmo. A gente está falando de um serviço público ágil, de um serviço público efetivo, então a gente está falando de criatividade. Aqui, gestão de pessoas. Porque para fazer a gestão estratégica, porque para fazer a gestão jurídica, você tem que lidar com gente. E gente, cada um de uma origem diferente, de um perfil comportamental diferente, que é muito importante dizer isso, e gente com habilidades e histórias de vidas diferentes. Então, a gente precisa saber gerir pessoas, motivar, desenvolver, identificar talentos. Coordenar. Então, descobrir o que os outros estão fazendo e o que você vai impactar nos outros. Já notaram como tem isso na nossa organização? Como, às vezes, a gente tem agilidade num setor e o outro atravanca o que aquele setor está fazendo? Então, eu sempre achei que todos os setores me atravancavam, Lu. Sempre achei. A Ilson está rindo. Por causa da minha agonia de ver tudo pronto. Mas eu noto que todos têm seus tempos e a minha leitura de cenários tem que ser uma leitura coordenada. Eu tenho que entender os tempos e fazer os projetos de acordo com os tempos. Isso faz parte também da maturidade, né? Gestão emocional, que é a capacidade de superar a crise sem perder a habilidade de lutar. Bem, no serviço público, isso eu acho, número 1. Concorda comigo? Eu acho que a risada diz muito, né? Então, capacidade de julgamento e tomada de decisões, orientação para servir, uma orientação sincera para servir. Negociação, que aqui a gente está fazendo bastante curso de negociação, e a gente observa que a negociação não é uma habilidade para a mediação apenas, é uma habilidade para a vida, e necessária para a liderança. Não tem como você liderar sem negociar. Flexibilidade cognitiva, então a gente não está falando mais de profissional do direito tão somente insulado no direito, a gente está falando de um profissional de direito que saiba ler dados de outras ciências e fazer esse match de dados para as respostas jurídicas. Competências de liderança,
e como eu vejo tanto Paula quanto o Lu falando da disputa dos projetos, eu vejo que isso pode crescer nas procuradorias. E aí eu pergunto, temos organizações desenhadas para fluir conhecimentos, habilidades e atitudes das pessoas que buscam exercer a advocacia pública? Temos, é uma pergunta que precisamos responder. Está aí para nós respondermos como atores desse processo. Então, o que a formação jurídica contribui para isso? Bem, a gente vê que o direito não vive sozinho. Ele pacifica os conflitos, mas ele só sobrevive em sociedade. Os fatos são substratos das construções jurídicas, mas eles são, por natureza, interdisciplinares. A formação jurídica é uma formação que não dá para nós as habilidades que precisamos para lidar com todas as coisas, e vamos começar com a gestão. Né? O advogado, ele não é, ele é naturalmente aquela pessoa, o criativo da solução jurídica, o formador, o fazedor de teses, mas ele não é o que organiza, o que projeta, né? Isso não é formado isso não está no nosso curso. E aí eu pergunto, como ela não vive sozinha, ela não deixa de fazer parte de um sistema. Então, a advocacia pública faz parte do que a gente chama de função essencial à justiça, mas como parte dessa função, qual é o papel que ela exerce para que a justiça seja exercida num sentido amplo. E aí eu pergunto, como órgão de consultoria e assessoria do Estado, ela é interface da administração, mas ela é uma interface da administração como um órgão insulado ou como alguém que participa do processo? E a pergunta é, nós somos um escritório ou deveríamos ser um departamento jurídico? Muitas vezes nós somos um escritório, porque nós fomos insulados burocraticamente para fazer o quê? Para ficarmos com autonomia. Isso foi feito, assim, ao longo do tempo, de uma maneira pensada, para que tivéssemos a proteção suficiente para dizermos sim e não. Mas isso não gerou um isolamento, ao invés de nos gerar a participação necessária. Então, fica essa pergunta para a gente responder da maneira mais propositiva possível. Então, temos organizações pensadas para, a despeito do histórico insulamento burocrático, atuar efetivamente nos problemas que exigem a colaboração da advocacia pública. As nossas organizações são pensadas assim. Eu vou contar um pouquinho da história da PGE de 2007. 80 procuradores sentaram para fazer a lei orgânica, e foi um processo muito bonito. Foi um processo muito participativo, mas foi um processo atécnico. Atécnico porque a gente misturou muitas vezes função, muitas vezes com instrumento, e aí fizemos divisões que não tinham a ver com quantitativo de processos, que não tinham a ver com os fluxos corretos. Foi bonito de se ver. Foi participativo, foi. Tem sua funcionalidade, não há dúvida que tem, mas é o melhor, realmente. A nossa organização foi desenhada para esse nosso objetivo de exercer a advocacia pública de uma maneira efetiva? Certamente, eu acho que a resposta é não, né? Então, eu fico com o meu pensador preferido. Ele precisa ser invocado. Ele é nosso pensador preferido. Então, vamos ficar com esse dilema. Como eu tentei muitas vezes fugir de mim, mas onde eu estava... E aí, eu vou ficar com esse dilema, eu vou resolver, né? E aí a gente traz aqui um caso da AGU, que a gente conhece muito, que é o Sapiens. O Sapiens foi um projeto feito dentro da AGU por um advogado público, e que hoje é o sistema que roda em toda a representação judicial da AGU com bastante assertividade. Foi um caso, é um caso emblemático, e um caso que a gente tem assim, que aplaudir, que foi feito sem a técnica da gestão de projetos. Então, a gente fez esse levantamento, eles queriam automatizar, eles queriam melhorar resultados e diminuir custos, eles fizeram com o plantel que eles tinham de advogados, de alguma forma não mapearam riscos, porque até as respostas nas perguntas que foram feitas na pesquisa para o curso que foi dado na pós-graduação, demonstram que eles não mapearam riscos. E é um grande projeto, inclusive, agora cedido para as procuradorias gerais, com outro nome, né? Mas é outro.
Então, a PGE Paraná teve um projeto de desterritorialização, também que foi muito bem sucedido, chegou ao final e usa os processos eletrônicos como mote para que os processos sejam divididos igualmente entre os procuradores. Também foi um projeto feito sem gestão sem a técnica de gestão de projetos, apesar de ter apoio técnico, e gerou uma mudança significativa na organização. Apesar de que não tem um mapeamento de lições aprendidas, aquilo tudo que tem na dinâmica dos projetos em geral. Aqui nós temos, foi um projeto de maior impacto no âmbito da atuação contenciosa da PGE Paraná, desde a sua implantação do processo judicial eletrônico. Seu êxito decorreu de envolvimento de priorização por parte da alta administração, uma coisa que sempre tem que ser enfatizada, e vocês dois fizeram isso muito bem. E o engajamento de todos os procuradores atuantes na área contenciosa, obtido em razão da clareza dos benefícios decorrentes dessa iniciativa, diz Guilherme Soares, nosso colega lá do Paraná. Aqui a gente tem um caso 3, que foi mapeado, que é um projeto lá da PGE Bahia que recebeu o prêmio de inovação da ENAP, que é o PAI Judicial, que eu já trouxe para vocês. Então, está gravado em outro momento, vamos adiantar, passar ele rapidinho, que ele foi o projeto dos IRDRs lá da PGE Bahia, que usou a técnica de projetos, e, por isso, ele é um caso que está acessível a qualquer instituição que queira fazer a mesma coisa, que queira fazer o mesmo tipo de mapeamento e a mesma intervenção. Então, a gente tem esse caso. E outro caso que foi falado aqui por Paula, que é o da implantação das câmaras de conciliação do Rio Grande do Sul, que é outro caso também que, por estar todo mapeado, por estar todo descrito, com seus riscos, com seus benefícios, com seus custos, com sua mobilização que foi feita para que ele fosse implementado, ele também está disponível para toda a advocacia pública. O que é que eu queria trazer? Eu queria trazer aqui a ideia de que é possível fazer as coisas sem as técnicas, mas que elas, quando a gente faz com as técnicas, elas são perpetuadas, elas podem ser compartilhadas e elas podem servir de substrato insumo para a própria mudança da cultura da instituição que usou as técnicas. Então, é esse diferencial que eu queria trazer. Então, algumas sugestões que ficam aqui para nós em relação a como os órgãos de advocacia pública podem evoluir para que eles exerçam essas novas e velhas funções, lembrando que eu estou aqui advogando a sexta, né? Consultoria, representação judicial, representação extrajudicial, a mediação. Eu gosto de falar também que a nossa função assessoria, tem constituições estaduais que têm assessoria como prerrogativa do advogado público, na verdade, como função do advogado público, e a sexta, que é como gestor estratégico. Então, desenvolvendo lideranças e criando condições para o seu exercício. Uma coisa muito importante é a gente não achar que a liderança é só o gerente, é só o chefe. Liderança é aquela pessoa que influencia, o líder é aquele que influencia a sua organização, independentemente do seu cargo, o cargo que ocupa. E criar essas condições dentro de uma procuradoria é fazer com que ideias surjam, inovações cresçam e mudanças ocorram. Então, uma efetividade na horizontalidade organizacional, já que somos todos realmente iguais, né? Uma educação continuada para que essa liderança ela desenvolva essas habilidades. E um casamento da gestão de projetos com a gestão de lideranças. É o que eu vi aqui na fala de vocês também. Medindo o clima organizacional. Paula, parabéns. A gestão do clima realmente é imprescindível para a gente lidar com pessoas dentro da procuradoria. Então, usar essas services e tirar elementos dessas pesquisas para que essas mudanças aconteçam dentro dos órgãos da procuradoria. Tendo disciplina de gestão estratégica integrada, a disciplina é mais importante do que a formação do próprio plano. O plano é importante? Não há dúvida, porque não tem como você chegar a gestão estratégica sem fazer o plano. Mas a disciplina do plano, a disciplina da execução é mais importante, porque é ela que gera os frutos. Implantando a gestão por competências, nós ainda precisamos ver isso na administração pública brasileira. São ilhas, são lugares... São pouquíssimos lugares em que efetivamente ocorre. A gente tem gestão por competência formal, muitas vezes, né, nominal, mas onde ela ocorre, cada qual no seu lugar. Né, a ideia da pessoa se desenvolver dentro de um plano de desenvolvimento individual. Isso a ideia de você medir o gap da competência.
E não apenas a quantidade de eventos. Isso, gestão por competência, precisa acontecer dentro das PGEs. Fazendo educação corporativa com base em competências. Então, não fazer só a educação corporativa baseada no que pensamos de necessidades, mas naquilo que as pessoas efetivamente necessitem para se desenvolver. Implantando, já falei, fazendo educação corporativa e criando ações estratégicas de saúde integral, que tá lá, né, no nosso plano, não está? A gente precisa pensar na saúde da cabeça e do corpo das pessoas, tantos hipertensos, tantas pessoas, né, com sobrepeso. Isso tudo entra no nosso dia a dia do trabalho. Pensar no servidor, no procurador, como uma pessoa que precisa ser cuidada integralmente. Pensando no desenho da organização, a partir da complexidade de cada trabalho, para ver o que é operacional, o que é tático, o que é estratégico, e fazer um organograma que esteja de acordo com isso. Então, as organizações aprendem apenas através de indivíduos que aprendem, e eu aprendi muito falando aqui com vocês hoje. Eu agradeço demais a atenção. Quero só deixar aqui essa sabedoria milenar que está aqui em Provérbios de Salomão, que com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Eu acredito que essa casa que somos nós, a Advocacia de Estado, a gente vai crescer muito, porque a gente está ganhando sabedoria e discernimento com convivência, com acolhimento e com aprendizado. Muito obrigada por tudo.